apesar de ser o segundo maior produtor de abacaxi e de produzir uma das poucas fazendas que faz o plantio da fruta sem o uso de agrotóxicos do país, o estado da Paraíba ainda enfrenta dificuldades para o transporte adequado da mercadoria. Para se ter uma ideia dos perigos, os números recentes da Confederação Nacional do Transporte revelam que acidentes em rodovias que cortam a Paraíba já chegam a mais de 1.400 batidas. O índice piora quando o assunto é derramamento e tombamento de cargas envolvendo caminhoneiros. No Brasil, a taxa já ultrapassa as mais de 6.000 ocorrências, reflexo da falta de infraestrutura que perdura há décadas. Na tentativa de mudar o cenário, a solução encontrada a médio prazo é a capacitação dos motoristas. É o que você vai ouvir agora na reportagem especial de Leandro Oliveira. Há 3 anos que Tobias Lopes começou a trabalhar com o plantio orgânico do abacaxi. Antes não tinha tanta experiência com a técnica, mas hoje, com orgulho e sorriso no rosto, ele admira os 4 hectares conquistados debaixo de sol e chuva. Uma área imensa, que toma conta da maioria das terras do sítio São José, localizado na cidade de Itapororoca, no interior da Paraíba, distante a 1 hora da capital. Eu venho de uma família que já tem tradição com agropecuária. Os meus avós, os meus bisavós também já atuavam todos com a produção de algum tipo de roça, ou algum tipo de fruticultura. Eu fui criado nesse ambiente, tanto com pecuária como com agricultura. E aí a gente também já tem iniciado algum trabalho com abacaxi há algum tempo atrás, no manejo convencional e separado. E aí a gente veio estudando, mais ou menos há uns 3 anos atrás a gente iniciou o cultivo. Quem se envolve com a agricultura por questão de paixão mesmo, porque se não for por essa motivação, dificilmente a pessoa consegue permanecer por causa dos desafios que são inerentes. E um dos desafios é justamente trabalhar sem o uso de agrotóxicos ou fertilizantes químicos, ou seja, de forma sustentável, pensando no bem-estar do meio ambiente, na saúde dos trabalhadores e futuros clientes. Esforço que tem gerado resultados a curto e médio prazo. Para se ter uma ideia, o cultivo da fruta de forma orgânica na Paraíba só tem na propriedade de seu Tobias. Aqui na Paraíba a gente é único e no Brasil, além da gente, deve ter mais uns 2 ou 3 produtores orgânicos certificados. A gente precisa conhecer outros sistemas de orgânicos que já existiam em outras fazendas. Passou mais ou menos 1 ano nesse trabalho de ajuste, fazendo muitas mudanças lá na propriedade. O manejo orgânico, todo o sistema de produção orgânica, ele tem que obedecer à norma de rastreabilidade. Desde o começo da produção até a entrega do produto, a gente tem que garantir que o produto está seguro, que ele não pode ser misturado com outros produtos que não são orgânicos e não pode ter nenhum tipo de contaminação. O estado da Paraíba é o segundo maior produtor de abacaxi do país, com mais de 10.000 hectares plantados. De acordo com o IBGE, toda essa produção representa uma média de faturamento que ultrapassa a casa dos 345 milhões de reais por ano. Apesar disso, se a produção é alta, a logística para distribuir esse tipo de abacaxi ainda é baixa. Se o destino for distante do local de produção, o transporte deve ser feito em caminhões refrigerados, numa temperatura entre 8 a 12 graus para ficarem conservados. E essa é a maior dificuldade dos pequenos e médios produtores, que realizam a entrega da carga de maneira fracionada. O Brasil é um país que tem dimensões continentais, então tudo fica muito mais complexo quando se trata de distribuir em pontos distintos e longe um do outro. Porque se não consegue, por exemplo, uma carga fracionada para mandar os frutos para uma região mais distante como São Paulo, existe uma deficiência na região aqui de estruturas logísticas como packing house, com câmara fria. De um modo geral, o convencional aqui ele manda carga fechada com a fruta a granel, enrolada num capim. Esse tipo de prática já está deixando de ser utilizada porque gera muito resíduo, muita sujeira, gera muita perda na fruta e as próprias ceasas estão proibindo carga fracionada dessa forma, então não encaixa. Além disso, a vida do responsável pela entrega da mercadoria, o caminhoneiro, não é nada fácil. São muitos desafios, responsabilidades e preocupações. Em um país com uma extensa malha rodoviária de mais de 1.700.000 quilômetros, segundo o anuário da Confederação Nacional dos Transportes, há muitos perigos e desafios escondidos e alguns bem aparentes. Para se ter uma ideia, 1.474 acidentes foram registrados no ano passado nas rodovias federais que cortam a
Paraíba, com 1.206 mortos ou feridos. Ocorreram em média 9 acidentes com vítimas a cada 10 quilômetros de rodovia no estado. O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na Paraíba chegou a 298 milhões de reais. Em âmbito nacional, o número de acidentes apenas no ano passado ultrapassou a casa dos mais de 64 mil. Se somados os tombamentos e derramamentos de cargas envolvendo os caminhoneiros, o número chega a 6.313. Na tentativa de mudar esse cenário, a CNT alerta sobre os baixos níveis de investimento que favoreceram a falta de infraestrutura no Brasil há décadas. Segundo a diretora executiva adjunta da CNT, Fernanda Rezende, a existência de um transporte moderno, integrado, de qualidade e adequado às demandas é imprescindível para o desenvolvimento de nosso país. Quase metade da nossa malha rodoviária pavimentada não possui acostamento. Então isso gera um perigo excedente. Então rodovias, muitas vezes, sem acostamento e sem sinalização, acabam gerando acidentes rodoviários com maior fatalidade. Quando a gente fala de um investimento para adequação da nossa malha, a adequação seria implantar faixas adicionais em rodovias que você tem um alto volume de tráfego de veículos pesados, mas não tem um volume muito significativo de veículos total nas viagens realizadas ao longo do dia. Ou duplicação de uma rodovia. E para isso a CNT estima que para essa adequação ao tráfego seriam necessários na ordem de 340 bilhões de reais. Além disso, é fundamental a capacitação de motoristas para que se tenha um condutor mais consciente e, consequentemente, um trânsito mais seguro. O SESC Senat, ele tem como prioridade atender os motoristas do transporte, seja ele do rodoviário de carga ou do transporte rodoviário de passageiros. E é sempre importante frisar que quando você tem uma capacitação adequada do profissional, você tem redução dos acidentes, ele consegue ter mais atenção às leis e à sinalização de trânsito, ele consegue ter economia de combustível, reduz o desgaste do veículo, com isso você diminui os gastos com a manutenção corretiva. Dicas que seu Laedson Inácio sabe muito bem. Motorista de cargas há 9 anos, ele concluiu uma capacitação no SESC Senat em João Pessoa após colegas de profissão perderem a vida no trânsito, durante viagens de 24 até 36 horas sem parar. Uma correria que o fez puxar o freio de mão e ligar o sinal de alerta. Perdi vários amigos em acidente, como um tombamento, batida frontal, então fui em busca de mais conhecimento. Tirei muitas dúvidas em relação de cruzamento, perdi amigos por falta de conhecimento. Caminhoneiro tinha aquela coisa, eu sou maior, a preferência é minha. Então eu trouxe isso como experiência e uso no dia a dia. E lembra do seu Tobias no início da reportagem? Bem, ele deu um jeitinho enquanto não consegue comprar um caminhão refrigerado. Ele alugou. Isso mesmo, pegou uma carona com motoristas que estão indo ou retornando sem cargas. Daí, ele planeja a rota de envio de acordo com o trajeto dos caminhoneiros. Como ele não tem o domínio dessas estruturas logísticas, ele acaba entregando o produto para o atravessador. E aí o atravessador, de modo geral, trabalha mais com esse segmento de logística e acaba comprando a fruta barata demais. E quando você vê no final das contas, você vê lá a fruta na prateleira do supermercado, a maior parte da margem está justamente no que ficou para o atravessador e no que fica para o supermercado. E o produtor fica com quase nada do valor da composição do preço da fruta. Se o produtor tivesse recursos para conseguir ele mesmo escoar sua produção e deixar os canais de varejo ou, de modo geral, dominar um pouco mais da cadeia, ele teria uma capacidade de crescimento e evolução econômica muito maior. Mas quem disse que ele deixa a peteca cair? Ou melhor, a coroa. E assim como a safra do abacaxi é praticamente de janeiro a dezembro, a atenção e o cuidado nas estradas devem ser em todo o tempo.